Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Então, na última aula, nós criamos mais uma tabela livros e criamos também a tabela autor, fazendo com que o livros tenha a nossa referência de chave estrangeira da tabela autor. Então, essa estrutura ficou dessa forma, autor, livros, livro. Esse livros, a gente pode dropar ele. Então, vamos aqui fazer. Vou separar aqui só o contexto. Beleza? Então, dropamos a tabela livros. Então, atualmente, só temos essas duas tabelas. Hoje, a aula é sobre a junção das tabelas, né? Fazer com que a gente consiga unir as informações de ambas tabelas para que possamos fazer os scripts e os selects das informações necessárias. Então, antes disso, eu vou mostrar a vocês aqui, na plataforma do curso, temos a estrutura, né, das aulas, os módulos, e a gente está na consulta avançada. Então, logo depois dessa aula, eu vou disponibilizar o vídeo aqui, mas já tem aqui na aba Arquivos o material dessa aula, que vamos precisar para seguir com a aula. Então, temos a planilha para importar o autor, o livro e uma imagem aqui mostrando para vocês como que funciona essa junção. Então, voltando lá no Debiver, eu já fiz a importação, né, das informações na tabela. Vou fechar aqui que não me interessa mais. Vou visualizar os dados aqui e vou também na tabela livre. Então, eu já coloquei, já importei aqueles arquivos. Vocês podem fazer, se quiser, pode assistir às aulas anteriores para poder importar. Então, na tabela livro já temos o ID do livro, o nome, né, o preço. Agora, com a nova coluna, o ID autor já referenciando a nossa tabela de autor. Tanto é que tem alguns livros aqui que o autor vai se repetir. Por exemplo, Harry Potter é o mesmo autor. Então, agora vamos falar sobre a junção dessas tabelas para a gente formar o nosso script. Então, temos essa imagem aqui, que está também lá no curso, tá? Na plataforma. Então, temos a funcionalidade de inner join. O que que é isso? Ele vai encontrar os registros que estão entre as duas tabelas, ou seja, ele vai unir essas informações. Tudo que tiver igual nessas duas tabelas, ele vai retornar. Então, a gente usa o inner join, que aqui é uma instrução em SQL, já, que a gente vai fazer agora, mas basicamente é um select, todas as colunas, a tabela, inner join, a nova tabela que quer associar, ligando, né, a coluna da nossa tabela A com a coluna da nossa tabela B. Então, na prática, eu vou fazer com vocês aqui agora. Existem outras funcionalidades, left join sem interseção com B. Então, todos esses esquemas aqui são interseções. Então, o right vai ser a minha direita,
O full join vai ser ambas, tudo vai ter que vir. E full join também com interseção. Mas a gente primeiramente vai focar nessas primeiras aqui. Vamos começar com o select, normalmente, todas as colunas e a tabela que nós queremos fazer a interseção, por enquanto. Então, a gente está falando de livros, vamos usar o inner join e a outra tabela que precisamos fazer esse vínculo. Então, no caso, é o autor. Obrigatoriamente, esse inner join ele tem a composição do on, ou seja, ligar, referenciar. Então, a minha tabela livros, que contém qual campo em comum entre as duas tabelas. No meu caso, é o ID autor. Igual, qual é o outro campo em comum da outra tabela autor? Então, A ponto, ID autor. Vamos rodar agora para ver como vai ficar. Ó, ele fez o quê? Ele uniu, puxa pra cá, todas as colunas, né, dessas ambas tabelas. Mas para a gente entender melhor como que ficou, vamos tirar todas as colunas e vamos criar aqui algumas colunas que geralmente a gente iria usar, né? Então, L ponto título, L ponto preço. E agora vamos trazer o nome do autor. Então, a gente sabe que o A ponto nome. Vamos consultar. Olha que legal. Se a gente observar a tabela livros, nós só temos o ID. Então, não seria interessante a gente fazer uma consulta ou criar um script para determinada tarefa, colocar o ID, porque dependendo de quem estiver vendo, não vai saber que ID pertence a qual autor. Então, quando a gente faz essa junção, é para a gente tratar melhor os dados. Então, temos aqui o nosso primeiro junção com o inner join. Então, agora vamos iniciar com o nosso agora left join, para vocês entenderem qual a diferença de um para o outro. Vou minimizar aqui. Vamos fazer o left join aqui. Vamos utilizar o left join com a mesma coisa, autor. Os campos como referência são os mesmos. Ó, lembrando que o inner join, ele deu quantos resultados? 62. Vamos usar o left join aqui. Ele deu os mesmos 62 registros. Por quê? O left join, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar os registros, mesmo que não exista nenhuma dessa informação em comum. Por exemplo, vamos fazer na prática. Vamos lá no livro. Vamos criar mais um livro aqui. Colocar o nome do livro. Sítio do Pica-Pau Amarelo. O preço R$ 79,90. E não vamos colocar o ID do autor. Certo? Vamos salvar aqui. E vamos lá na nossa script. Se eu rodar o left join aqui agora, o que vai acontecer? Ó, como que o left join se comporta. Ele me retorna a tabela que contém o livro, mas não encontra o ID do autor. Se eu usar o inner, o que vai acontecer? Ele vai me retornar apenas que tem em comum entre as duas tabelas. Nesse caso, ele vai encontrar, independe se tem em comum ou não.
Onde ele encontrar, ele vai retornar. Quando ele não encontrar, ele vai trazer esse retorno. O left, ele seria interessante para quando, independente se o livro tem autor ou não, ele trazer esse resultado. Ok? Então, recapitulando, o inner join, ele vai encontrar tudo que foi em comum, e o left join vai encontrar, além do que foi em comum, também o que não for. Então, é isso. Temos para essa aula hoje. A gente vai continuar com a junção na próxima aula para falar sobre os outros aqui. Mas no dia a dia, essas duas formas de junção são que vão ser mais trabalhadas. Então é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.